Desliga o celular aí, vá. Vamos abrir as nossas Bíblias É o meu. no capítulo 2 de Jonas. Não, Bíblia aí. Dando continuidade, nós vimos a história do profeta Jonas, em que o Senhor deu a ele uma missão. No capítulo 1 nós vimos que o Senhor mandou com que ele fosse a Nínive, né, clamar contra aquela cidade, pregando, mostrando àquela cidade que a sua maldade, o seu pecado tinha chegado diante de Deus, e o Senhor nada mais, nada menos mandou com que o seu profeta pudesse clamar contra aquela cidade em nome do Senhor. Mas o profeta afindou indo para um outro determinado lugar, né, para Tarsis, aliás, para Jope, né? Estou confundindo aqui agora o profeta Jonas com o apóstolo Paulo, né? Para Jope. E nós vimos o que aconteceu com ele lá no capítulo 1. E no capítulo 2, dando continuidade daquele episódio, vai dizer assim o verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, o capítulo 2 vai mostrar vamos dizer assim, a reação do profeta à ação de Deus. Ele desobedeceu e então Deus resolveu puni-lo, porque isso acontece com todo e qualquer cidadão, com toda e qualquer criatura. Como nós já temos dito, ouvido e aprendido aqui, nenhum ser humano tem o direito sobre si mesmo. Todos nós havemos de prestar contas diante de Deus. Esta conta é altíssima demais,
porque se trata dos nossos pecados, se trata de nós termos ofendido a Deus, se trata de uma dívida impagável, a menos que alguém pague em nosso lugar, como foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dando continuidade, então vimos no verso 1 o seguinte: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Então, isso acontece muitas vezes e é próprio, é lícito e louvado seja Deus quando uma pessoa pode, em um momento de angústia, orar ao verdadeiro Deus. Não se trata de orar por orar, não se trata de rezar por rezar, não se trata de fazer prece, não se trata de fazer sacrifícios, mas se trata de orar ao verdadeiro Deus. Ou seja, conversar com a pessoa certa, resolver os seus problemas com quem realmente pode solucionar a sua causa. Foi isso que aconteceu com Jonas, e é isso que deve acontecer com todo e qualquer cristão que porventura, na sua ignorância ou até na sua libertinagem, tenha feito algo que sabe que não está de acordo com a vontade de Deus e que Deus não o deixará impune. Quando Jonas passou por toda essa situação e viu que estava em um lugar que aos olhos humanos não tinha escapatória, porque ele estava no ventre do peixe. Ninguém jamais poderá descrever o que é estar no ventre de um peixe. Dizer, rapaz, estar no ventre de um peixe deve ser assim, assim. Não há como descrever. Mas este homem esteve no ventre do peixe. E isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Foi inspirado pelo Espírito Santo. E o cristão verdadeiro não duvida disso. Crê. Porque é um ato de fé. E a fé é um dom de Deus. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Então nós podemos ver aí também que não há limites para que uma pessoa possa orar. Ele orou do ventre do peixe. Há pessoas orando nesse momento em seus quartos. Há pessoas que vão a determinados lugares para orar. O fato é que Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e não há lugar que você diga, se você orar aqui, Deus não vai lhe ouvir. Não existe esse lugar. Existe uma maneira em que Deus reprova. É você orar em público para ser visto pelos homens. Afinal de contas, você está orando a Deus ou está querendo se amostrar para os homens que é uma pessoa religiosa, uma pessoa de oração, devota, espiritual ou qualquer outra coisa dessa natureza, né? Orar a Deus se trata de você estar só com Ele, conversar com a pessoa certa. Muitas vezes nós temos problemas, conflitos, discórdias e até desavença com uma determinada pessoa, mas nós não temos coragem de chegar a essa pessoa para tentar resolver o problema. Fulano, aconteceu isso, eu não gostei, tá entendendo? Você não deveria ter falado aquilo, ou eu não deveria ter dito aquilo, disse aquilo, lhe magoou, eu quero lhe pedir perdão e dizer a você que pretendo que isso não mais aconteça.
O que é isso? É você se dirigir à pessoa certa no intuito de resolver a situação. E não chegar na esquina comentando sobre um fato que aconteceu com você e outra pessoa que não tem nada a ver. Ou seja, você comentar com uma pessoa que não tem nada a ver com o caso. Assim é também quando nós erramos diante de Deus. Não adianta você chegar para outra pessoa e dizer: rapaz, hoje eu fiz uma grande merda. Hoje eu traí minha esposa. Hoje eu roubei o meu patrão. Hoje eu menti para uma determinada pessoa. Ou qualquer outra atitude que porventura tenhamos tomado e que saibamos que isso realmente é errado, não deveria ter sido feito, né? Orar a Deus é exatamente isso. Confessar, melhor dizendo, um dos métodos de oração, a confissão. É você chegar ao próprio Deus. Eu mesmo essa semana eu fiz uma besteira. Fiz uma besteira com ela mesmo aqui. Saí que nem doido. Fui pra um canto ali que não tem nada a ver não tem nada a ver mais. Mas só que eu achei errado. Deus tá lá. Já não tinha mais nada com ela, mas eu tava lá. E eu achei errado a minha mulher e lá. Quem tava errado era eu. Eu achei triste isso aí. E eu só li uma coisa a ela, que não vai acontecer mais isso. Isso, o nome disso é reconhecimento. É reconhecimento, né? Quando a gente reconhece que errou, isso é válido, né? Principalmente diante de Deus, da pessoa certa, né? Confessar, né? É chegar e dizer a verdade. Senhor, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu não deveria ter feito isso. Me ajude a melhorar. Tem uma música que um irmão canta, que é assim: me ajude a melhorar. Certamente o Senhor, Ele deseja nos ajudar. Ele deseja nos ajudar. Não faz parte do caráter de Deus ser justiceiro com ninguém. A Bíblia diz que Ele é misericordioso. Ele é bom. Ele é justo. Ele é gracioso. O problema de muitas pessoas é que quando elas erram, elas procuram esconder e não resolver a situação. E quando você não procura resolver a situação, ela continua existindo. Ela continua existindo. E sempre em determinadas situações, alguém vai tocar naquele assunto. Que nem você tocou aqui no assunto que na hora que você estava falando ali, eu senti que era mais ou menos através de mim. Essa palavra que você estava conversando ali, logo quando você começou a falar, o negócio de que a pessoa erra, não sei o que, não sei o que, aí eu senti que eu fui errado mesmo. Graças a Deus por isso. É saber a quem ir. A Deus, né? Saber a quem ir, a Deus, né? O salmista, no Salmo 51, ele tem um dos versículos que eu não estou lembrado, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que aos seus olhos parece mal. Isso não significa que você não deva pedir perdão à pessoa a quem você também magoou, machucou, né? Tratou com indiferença. Mas, em primeiro lugar, você vai a Deus. E Deus lhe dirigirá aí a pessoa. Deus preparará a maneira certa, a forma correta de você ir à pessoa a quem você magoou
e resolver a situação da maneira que Deus quer que seja resolvido, né? Então Jonas, ele fez isso. Ele do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. E qual foi a oração dele? Veja, verso 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Veja, do ventre do abismo. Jonas entendeu que ali era o fim. Era o fim. Ó Deus, socorria ele daquela situação, ou ali mesmo ele se acabaria. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O mais maravilhoso é isso, porque houve pessoa nas escrituras, como por exemplo Esaú. A Bíblia diz que Esaú clamou ao Senhor com choro, com lágrima, mas Deus não atendeu ao seu clamor. Deus desprezou a oração de Esaú, porque a oração de Esaú não era uma oração teocêntrica, era uma oração egocêntrica. Esaú estava pensando em si próprio, ou nas consequências do seu pecado. Ele não estava preocupado com quem ele pecou, Com quem ele magoou, né? ou com quem ele magoou. Essa é a oração de qualquer cidadão que não tenha um coração regenerado, né? Então Jonas clamou, né, gritou, e Deus ouviu a sua voz. Verso 3 ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então ele se sentiu ali em um lugar que, ainda que o peixe, por exemplo, vomitasse ele ali, né? Se o peixe vomitasse ele, seria como o episódio, por exemplo, que teve há poucos dias aí do submarino, né? Da Ocean Gate e tal, aquela coisa toda que o submarino não aguentou a pressão lá embaixo e implodiu, né? Ele não explodiu para fora, ele implodiu para dentro. Mas vamos supor que aqueles homens conseguissem abrir alguma portinha ali do submarino e saíssem. Morriam do mesmo jeito por conta da profundidade. É o que Jonas está dizendo aí. Pois me lançaste no profundo, né? Me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele estava no mais profundo dos mares, não havia alternativa nenhuma, ainda que o peixe, vamos supor que o peixe tivesse ânsia de vômito e colocasse ele para fora, né? Por ser engolido inteiro ali, né? Que alguns peixes costumam engolir inteiro, né? Na verdade, né? O tucunaré é um peixe que engole inteiro, ele não mastiga. O robalo e outros peixes. Já a piranha não, a piranha ela esbagaça e engole os pedaços. Ela sai estraçalhando, né? Então, ele se sentiu nessa situação. Não havia alternativa para ele. Ele estava em grandes apuros. A disciplina, vamos usar esse termo aí, que Deus usou com ele, foi uma disciplina tremenda. Deus me livre de passar por uma situação dessa, é claro. Ninguém gostaria, e nem ele imaginou que passaria. Porém, Deus trata os seus filhos, disciplina ou castiga a maneira dele.
não há o que questionar, o que reclamar, ou como se livrar. Né? Verso 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Se pronto. Para mim agora é o fim. Estou lançado. O Senhor me desamparou. O Senhor me abandonou. Mas aí ele fez, na sua oração, ele ainda conseguiu fazer uma pergunta, né? Porventura, tornarei porventura a ver o teu santo templo? E o verso 5 ele diz, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então o negócio estava bem bagunçado mesmo para ele ali, ele estava bem embaralhado. Verso 6, desci até os profundos, desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Então, ele mostra aí que, enquanto há vida, há esperança. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. Mas enquanto a pessoa está com fôlego de vida, como ele diz aí, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ou seja, já estava nas últimas, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, no último suspiro, como ladrão na cruz ali, né? Que creu em Jesus ali. Ele não precisou aprender santificação, justificação, regeneração, né? Batismo, nada disso. Ele apenas creu no último suspiro. Então eu vou esperar para no meu último suspiro eu creio em Deus e Deus me socorrer. Bom, a questão é que a gente nunca sabe quando será o último suspiro, né? Há pessoas que estão aqui agora, de repente, passa mal e embarca e não se sabe o que se passou na cabeça daquela pessoa no momento. Apesar de que a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem salva. Não é a decisão própria da pessoa. É Ele, né? Então, Jonas diz isso. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Verso 8, veja o que ele vai dizer. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, quando você vê uma pessoa buscando qualquer outra coisa que não seja Deus, essa pessoa está abandonando quem lhes é misericordioso. Porque quem é misericordioso? Só Deus. Nenhum outro santo se revela como misericordioso ou qualquer outra coisa. Justo, né? Gracioso. Não. Apesar de que, a partir do momento que você busca qualquer outra coisa que não é Deus, você está abandonando. Veja, o que se entrega à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas não se entregou à idolatria. Jonas buscou o Deus verdadeiro, mesmo sabendo a merda que tinha feito.
Mas ele sabia que Deus é misericordioso. Isso qualquer cristão percebe na Sagrada Escritura, a revelação de que Deus é misericordioso. Não adianta. Deus é misericordioso. Agora, se você alcançará essa misericórdia ou não, isto aí é um outro caso. Mas que Deus é misericordioso é. Verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, Jonas sabia muito bem, conhecia muito bem quem era Deus. Ele sabia o que tinha feito, não deveria ter feito. Sofreu as consequências, porque Deus, como pai, sabe disciplinar os seus filhos. E a disciplina de Jonas é aquela que, como eu disse aqui, Deus me livre de uma disciplina dessa, ser engolido por um peixe, apesar de que no final deu tudo certo para Jonas. Mas eu acredito que nem o próprio Jonas queria passar por essa experiência. Então, após essa oração toda, após tudo isso, após toda essa confissão de Jonas, o verso 10 vai dizer: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então o peixe engoliu Jonas, desceu no profundo dos mares. Jonas passou por toda aquela situação, orou ao Senhor, clamando entendendo que Deus era misericordioso e clamando por socorro. E aí o que é que acontece? Deus respondeu a oração de Jonas e falou ao peixe. Só Deus pode falar com os peixes. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Você já imaginou o peixe sair lá do fundo do mar e vir na beira da água e jogar você na terra? O peixe fez isso porque Deus falou com o peixe. Porque senão Jonas teria se acabado no ventre do grande peixe. Então que essa seja mais uma lição da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E no próximo estudo nós estaremos dando continuidade no capítulo 3. Quando Jonas definitivamente vai pregar em Nínive. E nós vamos ver o arrependimento dessas pessoas. Que Deus nos abençoe. E até o próximo estudo.